Luz e paz. Graças a Deus. Estamos novamente juntos, num encontro com Jesus, com os queridos amigos da Sociedade Espírita Esperança, para mais uma reflexão acerca do papel da mulher no mundo. Na antiguidade, nós sabemos que as mulheres não tinham valor. Tanto que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles diziam que a mulher era exatamente aquele homem que não tinha dado certo. E que se um homem não tivesse um modo correto de se relacionar, ele naturalmente viria uma mulher. E nós sabemos que ao tempo de Jesus, as mulheres também não eram valorizadas. Emmanuel, no livro Roteiro, ele nos coloca que a mulher aviltada em quase todas as regiões recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Que as crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Que as mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Que as mulheres, nas suas casas, com os maridos, elas não poderiam conversar, dialogar. Ela deveria ter sempre um papel de menos-valia. Elas eram desprezadas, não falavam em público, nem com estranhos e nem com os maridos. Não podiam comer no mesmo recinto onde os homens estivessem, nem entrar no pátio, no templo, ou aprender as escrituras na companhia deles. Então a mulher sofreu muito, mas eis que chega a luz do mundo. E com Jesus, que foi um revolucionário, veio para libertar as mulheres e colocá-las no centro do mundo da redenção divina. Ele tratava com respeito, valorizando-as, e permitiu que elas fossem suas discípulas, pois ele era compassivo e atendia às suas necessidades e as ajudava. E ele, quando apareceu novamente, após a crucificação, foi a uma mulher, Madalena. Então, muitas coisas aconteceram e nós já temos alguns direitos, não tantos quanto se gostaria, pois que a luta continua. Nós estamos sempre lutando para termos o mesmo tipo de tratamento, porém, na atualidade, a parte financeira é aquela que mais faz sofrer a mulher, uma vez que ela muitas vezes trabalha 3 turnos ao dia, no emprego, durante 8 horas, quando vem para casa no seu lar, muitas vezes até junta a madrugada com o amanhecer, e com isso ela continua em atividade. Mas, como acreditava-se que as mulheres não tinham alma, nós encontramos em O Livro dos Espíritos, no livro 3º da Lei de Igualdade, na questão 803, Kardec pergunta:
todos os homens são iguais perante Deus? E a resposta: sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Nas demais questões, a partir da questão 817, ele pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E a pergunta é uma resposta. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E na 818, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E a resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Na 819, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher, aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Na 820, a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E a resposta: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Na 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E ontem ainda lendo um pequeno texto que dizia: 50% da humanidade é feminina, é mulher. E os outros 50% são filhos daquela mulher. Então, a importância da mulher é imensa, porque ela não só gesta, mas ela educa, ela evangeliza, ela prepara o seu filho, seja menina ou menino, para a vida, para o respeito, para a grandiosidade de que ele seja feliz, sabendo portar-se como alguém que merece ter a ventura de ter estado no colo de uma mulher. Só aquele que não teve a chance de estar abraçado por uma mulher sabe a falta que este abraço faz para a sua felicidade. Na 822, Kardec pergunta: os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? E a resposta: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E na 822A, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. Então, o plano espiritual ajuda em muito a fazer com que cada um possa se colocar no seu papel para a felicidade
da humanidade. Porque quando nós estamos convencidos das funções a que nós temos por dever realizar, nós naturalmente ficaremos fazendo a nossa vida por dentro da consciência. Então, na Revista Espírita, março de 1866, Kardec pergunta: as mulheres têm alma? Ai, ai. E aí, neste parágrafo que nós salientamos daquele artigo da revista, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão à força, à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. E dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. São poucas as referências, meus irmãos queridos, acerca da presença da mulher nos tempos de Jesus. Mas os amigos queridos Emmanuel, Irmão X, André Luiz, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, têm nos trazido nas suas obras muitos subsídios de como foi, naquele tempo, o convívio destas mulheres com Jesus. Compreende-se agora, mais do que nunca, que Jesus veio trazer o reino de Deus. Ele trazia à Terra uma nova proposta. E por isso, já que a mulher era obrigada a estar mais isolada, a estar mais sozinha, ele aos poucos foi convidando-a de uma maneira muito subretícia, porque quando alguma se aproximava dele solicitando alguma coisa, ele sempre atendia. Ele nunca deixava aquela mulher retornar à sua casa, à sua vida, sem uma palavra de estímulo, uma palavra atenciosa, uma palavra carinhosa que dava para essa mulher um objetivo na sua vida. Então, todas estas mulheres que estes amigos queridos, eles mencionam como a própria mãe do Mestre, Maria, Maria Madalena, Joana de Cusa, Maria e Marta, as duas irmãs de Lázaro, a hemorroíça, a samaritana, todas elas foram atendidas nas suas possibilidades e foi-lhes dado uma visão do seu papel. Tanto que todas elas, com exceção diretamente de Maria, que auxiliou muito João em Éfeso, depois que Jesus já estava crucificado, todas elas evangelizaram, todas elas foram financiadoras do bem que era distribuído aos pobres, às crianças, aos enfermos, às feridas que eram pensadas, os corações despedaçados que recebiam uma palavra de incentivo. Então, todas elas tiveram um papel muito forte enquanto discípulas de Jesus. Elas não sabiam ler, não sabiam escrever, porque a elas era vedado a educação intelectual. Mas elas
como toda mulher é mãe, toda mulher é maternal, toda mulher vê no outro um necessitado. Então, todas elas estavam sempre prontas para ajudar, para dar força, para dar coragem, para dar bom ânimo, mesmo a elas mesmas. Como aquela pecadora, a adúltera, que ela, no meio da praça, ninguém atirou pedras, porque Jesus não atirou pedras. Mas quando ela foi, ela saiu daquela cidade e foi buscar ser útil. E aí, com isso, ela fez uma pequena estalagem na sua casinha. E um dia, porque a vida sempre devolve as personagens que precisam ralar as suas dificuldades, um dia, muitos anos depois, bate a porta alguém derrotado, caído, enfermo. E quando ela abriu a porta, ela reconheceu quem era. E atendeu, pensou as feridas, deu-lhe um local para dormir, deu-lhe um prato de comida e disse que ele ficasse o tempo que fosse necessário. Passou-se alguns dias e ele reconheceu nela a esposa que havia adulterado, porque ele havia provocado com seus atos de grosseria aquilo que ela havia feito. E quando ele reconheceu, ele pediu perdão. E ela disse que não, que ele não tinha nada a perdoar, mas que ele poderia usufruir daquela casa enquanto ele necessitasse. Então, este exemplo desta mulher, assim como de todas as outras, como Madalena, por exemplo, que foi conversar com Jesus, e ele, na casa da sogra de Pedro, atendeu-a, e conversando com ela, disse que havia um outro amor. E ela disse, outro amor, Senhor? Sim. Maria, todas as mulheres são mães. E ela responde, mas eu não tenho filhos. Todas as mulheres são mães porque vem no outro o seu filho. Por isso, busca auxiliar, recompor o teu caminho através do amor no atendimento aos outros. O que ela fez? Foi à sua residência, deixou tudo que era dela, se desfez de tudo, dos empregados, e foi em direção ao Vale dos Leprosos, uma vez que ela não tinha mais um teto. Ela foi ao Vale dos Leprosos e lá ela começou a contar dos ensinamentos que ela já sabia de Jesus, fazendo com que muitos corações ficassem acalmados e muitas lágrimas secadas. E aí, com isso, passando 6 meses, ela viu nos seus braços as primeiras manchas roxas da enfermidade. Mas ela continuou na sua tarefa maternal de auxiliar todo aquele caído do caminho. Maria de Nazaré, maravilhosa, a mulher mais importante deste mundo, que abrigou no seu ventre Jesus, que atende aos rogos de todos nós, com um filho enfermo, uma filha, um marido, um amigo, um familiar. Ela ajuda, ela ampara, até a crucificação do Mestre. Quando o Mestre na cruz dirigiu-se a ela, mostrando-lhe João e disse, mãe, este é teu filho.
e disse a João: filho, esta é tua mãe. Ela passou a ficar na companhia de João, que mudou-se para Éfeso, numa casa lá em cima na colina. Uma casinha em que ele ficava distribuindo a palavra de Jesus e ela ficava pensando, atendendo a todo aquele que batia a porta, doente, sozinho, solitário, pensando feridas do corpo e do coração. Até o dia que bateram a porta e ela na cama não pôde levantar para atender. A porta abriu-se e aquela figura magistral entrou até chegar no leito onde ela estava, estendeu as mãos e disse: mãe, vem. Então, meus irmãos queridos, Maria, a mulher mais importante do mundo, continua nos ajudando, dando o seu exemplo de aceitação da palavra divina, criando um bebê, uma menina de 14, 15 anos, num morro do burrico, andando pelas estradas poeirentas, fugindo, com José puxando o burrico. E chegando lá numa estrebaria, teve seu bebê colocado numa manjedoura, a luz do mundo na manjedoura, para raiar os nossos caminhos, para raiar as nossas ações, para nos trazer os seus ensinamentos, para que nós tenhamos a coragem de colocá-los no nosso cotidiano. Porque cada um de nós é irmão, irmã dele. Ele não abandona ninguém. E assim como ele, na humildade daquela manjedoura, ele nos ensinou a que nós todos tenhamos que abrigar o amor no coração e sermos compassivos uns com os outros. As duas irmãs maravilhosas, exato, as irmãs de Lázaro, quando uma delas cuidava tanto da casa, como quem sabe a maioria ainda faz, a outra preferia ser discípula de Jesus. Então, muitas foram elas que estiveram com ele, muitas estiveram também com Paulo de Tarso, são encontradas nas obras de Emmanuel há 2000 anos, Paulo Estevão. Todas elas foram evangelizadoras, abriram as suas casas para que a pregação da palavra dele se fizesse para os corações e as mentes de cada um. Nós somos espíritos imperfeitos, mas nós somos espíritos. Nós precisamos brigar com a nossa imperfeição. Nós precisamos ter a coragem de colocar os ensinamentos dele na mente e no coração. Nós não podemos nos igualar uns com os outros, porque nós somos pessoas diferentes. Nós pensamos diferentes, mas nós somos espíritos imortais. Então, cada um precisa fazer a sua caminhada por dentro da consciência, tendo sempre os exemplos destas mulheres corajosas. Corajosas. Quantas delas precisaram sofrer muito para que tivesse um momento de alegria. Então, nós, na atualidade, quantas mulheres são nossos exemplos. Por exemplo, Joana de Cusa, nós temos um livro fantástico que nós sugerimos aos irmãos que leiam, Joana e Jesus. Joana, quando ela conversou com Jesus,
E Jesus disse para ela: Joana, quem pode ou mais, pode ou menos. Entende-o, compreende-o, ajuda-o ao marido. Ela não tinha um bebê. A partir do momento em que ela começou a ver coisas boas que ele tinha e que ela ainda estava cega, ela teve 2 filhos. Então, aqui está contado. Quem são os filhos de Joana de Cusa? Qual foi aquele que no momento em que eles estavam atados no poste, em Roma, o centurião perguntou: abjura de teu Deus? Ela disse não. E o filho disse: abjura, mãe, abjura, abjura. Ela disse não, porque ela lembrava de Jesus, que lhe disse um dia na casa da sogra de Pedro: Joana, vai e ser fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras estavam na mente dela. E ela pereceu com o filho naquele dia. Então, meus irmãos queridos, muitas coisas boas nós temos. Aqui tem um outro livro maravilhoso que se chama As Mulheres do Evangelho. Aqui tem um outro livro fantástico que se chama Da Manjedoura a Emaús. Emaús é o nosso caminho final. Quando os 2 apóstolos vinham pela estradinha de Emaús, que distava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, de repente, Jesus se materializa entre eles. Eles não viram Jesus, mas Jesus ouviu o que eles estavam falando. Eles estavam caluniando um outro. E então ele disse que não era aquilo de se esperar dos seus discípulos. Então, Emaús para nós é exatamente agora. Nós estamos num momento de pandemia agravado. Não sabemos os resultados, porque ninguém sabe. Mas a vacina já está chegando. Muitos já foram vacinados. Deus queira que essa vacina possa realmente trazer um pouco de paz aos corações da humanidade, tão atordoada há tanto tempo. Mas Emaús é, sim, o caminho de cada um de nós. Então, meus irmãos queridos, é um assunto interminável. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo conversando sobre Jesus, as mulheres e o Evangelho, sobre as mulheres que foram nominadas por Paulo de Tarso, pelos exemplos que cada uma delas deixou para nós. Só o que nós precisamos é ter coragem de viver. Nós não podemos nos igualarmos umas com as outras. Eu faço porque ela fez, eu quero porque ela tem. Não. Cada um é um espírito imortal que vai ser chamado para atender às ações que fez durante a encarnação. Então, nós temos o futuro pela frente, nós temos a felicidade pela frente, porque nós já sabemos que nunca morreremos. Nós somos imortais, no sentido de durar para sempre. Nós deixamos o corpo de carne, mas nosso espírito imortal, com tudo aquilo que nós plantamos para nós na vida, de bom e de bem, nós levamos junto. Por isso, convém trabalhar no bem. Por isso, convém ficar quieto. Por isso, convém fazer uma vida reta, olhando bem, falando bem, ouvindo bem, construindo bem, caminhando bem, porque o futuro é nosso.
a gente não está fazendo para ninguém. A gente está fazendo só para nós. E as mulheres são fantásticas. Elas gestam, elas educam. Elas são as mães do mundo. Assim como Maria, mãe de Jesus. Assim como tantas Marias. Assim como a nossa mãe e a mãe de todas aquelas pessoas que agora estão nascidas. Porque tem que ter mãe, senão, não mesmo. Então, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que nós tivemos de podermos falar um pouquinho sobre as mulheres. Mulheres maternais, amoráveis, evangelizadoras. Mulheres. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade. Deus de eterna bondade, ensina-nos a viver, a doar do que tenhamos sem contar o que fazemos, a trabalhar servindo, sem exigir repouso, a compreender os outros sem ferir a ninguém, a nunca desertar dos deveres que assumimos e a entender que nos dás o que julgas seja o melhor para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigada. Graças a Deus. Que assim seja.